Boa tarde, todo mundo. Eu vou começar pedindo desculpa porque eu estou com uma tosse horrorosa, né? Esse clima ameno de Ribeirão, poeira, então os alérgicos aí vão me entender bastante do que está acontecendo. Então, assim, acho que todo mundo me compreende, né? Essa mudança de segunda-feira para cá acabou com a gente. Obrigada. A minha fala aqui, quando o Gabriel me convidou, ele queria que eu desse uma passada sobre o marketing digital aplicado, essa área de serviços, né? Como é que é o dia a dia disso, as ferramentas. Mas eu, analisando o panorama, a gente acaba por compreender que, na verdade, todos nós estamos inseridos de alguma forma. E eu acho que, ao longo do processo, a gente vai acabar entendendo que o digital em si se tornou uma ferramenta e se tornou um serviço, se tornou uma consequência. Então, essa nova era, ela tem exigido da gente, como profissional, né, e de vocês especificamente, algumas mudanças posturais no sentido de abertura de filosofias e de pensamentos de várias vertentes. Então, a ideia é abrir um pouco a cabeça e mostrar algumas coisas que estão acontecendo e dar um panorama, mais ou menos, de que cenário que a gente está. Primeira coisa, hoje a gente vive num ambiente em que não dá mais para falar que estamos separados de outros processos, né? Era muito fácil dizer, olha, eu faço só serviço, eu faço só produto, não dá mais para a gente fazer isso. As próprias ferramentas têm pedido complementações, têm pedido mecanismos que têm mostrado que a gente está num cenário bem complexo. O primeiro desse cenário a gente costuma chamar de mercado 4.0. Para quem não sabe, existe um termo que veio da Alemanha chamado indústria 4.0, que são os novos mecanismos de desenvolvimento de processos. E essas indústrias têm como característica pensamentos inovadores e soluções de problemas. Então, não dá mais para a gente fazer grandes produções, inovar no sentido tecnológico, inovar no sentido de novos produtos, e esses produtos acabarem por acarretar, por exemplo, exploração de mão de obra, denegrir pequenos países. Então, a gente vem com essa filosofia que precisa conciliar a tecnologia com a soma do desenvolvimento. Aquela velha ideia de sustentabilidade que a gente tanto luta todos os dias para conseguir responder diretamente. Somado a isso, a gente tem novas filosofias de marketing, como por exemplo, o digital, que tem forçado todo mundo a inovar, mas, ao mesmo tempo, se encontrar, né? Acho que o grande problema do digital é como a gente responde a esses novos pedidos, ao mesmo tempo que a gente consegue manter um padrão de qualidade, manter o nosso DNA. Eu acho que a grande questão é essa. Como manter o DNA da nossa empresa, aquilo que a gente lutou a vida inteira para construir, dentro de um cenário que muda a cada 2 minutos. Tem uma ferramenta nova a cada 2 minutos. Acho que essa é a grande questão. E, por último, a gente tem um consumidor ainda que vem no sentido de ser uma geração totalmente desapegada de valores, uma geração que não liga para marcas, né, não tem nenhum tipo de ideia relacionada ao que isso representa, está mais ligado naquilo que vai satisfazer o momento e resolver o problema dele, né? Dificilmente você vai perguntar para uma pessoa que está com 14 anos, se você parar para pensar, uma pessoa que nasceu nos anos 2000 está 19 anos agora, ela acabou de tirar a carta. Se você perguntar para ela o que ela quer, é muito diferente da nossa geração. A gente queria carro, queria casa, queria um diploma e queria viajar. Esse pessoal quer o celular da moda, uma liberdade e poder escolher de forma única. Então, é muito diferente. Então, somando tudo isso, a gente tem um mercado 4.0 que força todos nós, independente do que a gente faz, a pensar alternativas e estratégias diferentes para essa solução. Então, para quem não conhece, o termo 4.0 veio como resposta dos processos industriais. São novas formas de produção. A gente pensa na questão de automação, controle e tecnologia de informação, formando redes inteligentes. Então, a gente soma uma série de processos para a produção de produtos em formato de rede mesmo. Ela tem como característica ter aparecido ali nos anos 2011 e contar, por exemplo, com sistemas cyberfísicos. O que é isso? A partir de agora, as linhas de produção têm sistemas, por exemplo, integrados a questões biológicas, inteligência artificial embutida, embarcada. Alguns processos aí bem voltados, por exemplo, a internet das coisas. Quem de nós aqui não tem um aplicativo
de agenda para lembrar o que a gente faz. A internet das coisas é basicamente isso. A associação, as coisas falando com a gente através da internet. Parece loucura, mas não é. Você tem uma geladeira que avisa para você o que está faltando. Ela faz a lista do mercado para você. Você tem um aplicativo que te avisa. O Google, por exemplo, quem nunca aconteceu isso? Está saindo de casa, o Google te avisa quanto tempo demora para você chegar até no seu local de trabalho. E chega em muitas... Xereta é ótima, é uma definição maravilhosa. Chega a ser mais ou menos uma inserção. Então, a coisa é tão evoluída que eles embarcaram isso na linha de produção. Então, a própria linha de produção, por exemplo, avisa se está acabando a matéria-prima, avisa se uma máquina está para quebrar, e avisa, por exemplo, se há algum empregado que está numa situação de risco. Então, pode ser tudo embutido. E processos descentralizados. Tudo passa pela China, querendo ou não. Então, tudo que a gente tem na mão, em algum momento, passa e descentraliza. Então, quais são os termos? Por que eu falo que, em algum momento, tudo virou serviço quando a gente fala de digital? Primeiro deles, capacidade de operação em tempo real. A gente só consegue fazer capacidade de operação em tempo real se a gente tiver uma forma de acessar essa operação fora de onde a gente está. Como que a gente faz isso? Através do digital. A maioria das vezes, né, por sistemas que a gente consegue atuar. Virtualização. Eu consigo fazer acessos externamente. Então, eu consigo buscar mecanismos de resolver problemas aonde eu estiver. Na praia, por exemplo, com o meu iPhone, eu consigo acessar e consertar a linha de produção. Isso acontece já. Questão de descentralização, é isso que eu falei para vocês, sempre passa na China, em algum momento vai passar na China. E não tem problema quanto a isso. A gente tinha muito medo da capacidade das pessoas copiarem aquilo que a gente faz. Na verdade, há um manifesto em torno da descentralização, em torno mesmo da divisão, porque isso aprimora a especialização. Então, quanto mais gente no processo, melhor. A modularidade, tudo é modular, tudo pode ser desmontado, montado e aperfeiçoado de acordo com as características. Mais ou menos o que a gente chamava de personalização há uns anos atrás. A personalização ela tem mais a ver com essa coisa de deixar mais específico, deixar mais com a nossa cara. A modularidade, na verdade, é montar e você conseguir, dentro daquilo que é possível, o que melhor se encaixa a você. Com a tendência mesmo de acelerar o processo. Então, a gente deixa tudo meio caminho para ficar. E, por último, que é o que chama mais atenção, que é a orientação em serviços. Mesmo na indústria, agora se pensa muito mais na capacidade de se colocar um serviço embutido, que vai fazer esse produto ficar mais tempo com o meu consumidor, e fazer esse consumidor ficar mais ativo e mais dentro daquilo que eu produzo do que em outros tempos. Havia uma filosofia de que aquilo que você produzia tinha que ser despachado logo para o teu estoque circular. Agora, a visão é a seguinte, o estoque pode até circular, mas qual a capacidade desse estoque circular, garantindo que esse estoque vai circular de novo lá na frente? Então, a ideia é que sempre há um processo de troca. E colocar esse serviço garante com que você... Pensa, você é modular, você oferece um sistema X. E aí você tem a modularidade para o Y. Você colocou o cliente para dentro, você consegue oferecer o Y. Então, você vai subindo a escada. Então, você tem um processo. E aí, outras tecnologias que apareceram também, que muita gente fica assustado, mas que está no nosso dia a dia da forma mais tranquila possível. Manufatura aditiva, ou seja, os processos de 3D, que tudo é feito em 3D, de casa a macarrão, a Barilla faz macarrão no 3D agora, personalizado. Você faz o macarrão do jeito que você quer. Inteligência artificial, o próprio Google monitorando onde você vai, o que você gosta, o que você come. A internet das coisas. A Symbio é bem legal para quem trabalha na área de saúde, que são os sistemas onde há integração da biologia e dos sistemas. Em São Paulo, a gente já tem várias pessoas usando microchip dentro da pele para não precisar carregar documento, não precisar carregar chave, não precisar carregar nada. Você faz um implante biológico e, a partir do seu DNA, ele conversa com o sistema e aí você desenvolve o que você precisa. Você chega na porta da sua casa e só bate a mão, você está dentro de casa. Você não precisa fazer mais nada. E sistemas cyberfísicos, que são esses sistemas de produção. Aí a gente tem a questão das máquinas inteligentes aparecendo, ou seja, serviços complementares que se autodesenvolvem. Isso é muito legal.
A própria máquina vai dizer para você que serviços podem aparecer futuramente no desenvolvimento desse produto. Já há um relatório do que você vai precisar oferecer, por exemplo, de recal, de conserto, de manufatura, se você precisa trocar bateria, com quanto tempo. Já há um relatório próprio da própria inteligência artificial contando para você o que precisa ser feito. E aí o Brasil? Como é que a gente está nesse cenário maluco, né? Como é que a gente insere? A Alemanha está nadando de braçada e é só assistindo a gente. O Brasil precisa de 100 anos no ritmo da Alemanha para alcançar a Alemanha, como a Alemanha está hoje. Aí vem a pergunta, por que isso acontece? Que é, né, parece um dado absurdo, mas por que isso acontece? Um conjunto de fatores. Há uma perspectiva por parte de quem investe de que tudo isso é muito longe da nossa realidade. Aquilo só se torna palpável quando está no nosso celular. É uma cultura brasileira, isso. Está muito longe. Para que eu vou fazer um produto com inteligência embarcada, sendo que eu trabalho com, sei lá, com um serviço de cortar cabelo? Ninguém parou para pensar que isso pode montar, por exemplo, um mapeamento facial, um equilíbrio facial, né, a harmonização facial que a galera faz no dentista agora. Ninguém parou para pensar que isso é agregar valor. Ninguém parou para pensar nisso. E lá eles já estão pensando nisso. Então, a nossa filosofia é muito dura em relação à tecnologia. Nós temos, culturalmente, uma barra muito grande, né, uma parede para a gente abrir os processos tecnológicos. Então, isso vai demorar se a gente não acreditar na mudança tecnológica e começar a aferir isso como parte de agregar valor. É um grande problema. Aí vem alguns dados. A Ambev tem feito isso. Olha como, quando você investe no processo, a coisa realmente vira palpável. A Ambev tem feito processos de diminuição de energia elétrica através de inteligência artificial e também tem instalado sistemas cyberfísicos para medir a qualidade da cevada. Por quê? Cada vez que a cevada é produzida, os fatores externos mudam, né? Você tem chuvas, tem sol, tem uma série de outros fatores. E aí eles colocam isso para medir, para que tudo fique equilibrado. Então, você pega um conjunto e distribui. Então, a cerveja tem o mesmo gosto aqui, ali e lá. É muito diferente do que acontecia antes, que você tinha sempre o azar de pegar aquele lote horroroso da Brahma, né? Agora você não tem mais esse problema de ter essa variação. A Volkswagen, por exemplo, tem simulado qualidades de matéria-prima e também serviços agregados dentro do ambiente, através de mecanismos 3D. Você, por exemplo, vai fazer uma troca de uma peça, eles fazem simulação através desse processo. Uma melhoria de qualidade também dentro do serviço. E aí vem a pergunta, como é que o marketing está agindo, especialmente dentro desse cenário que cobra de você mudanças tecnológicas? Primeiro deles, a gente tem que entender que o 4.0 ele não é nada daquilo que a gente conhecia para trás. Aquela filosofia de que o marketing era só um processo de troca e a gente precisava oferecer um preço bacana e ter alguma coisa que esse consumidor viria até a gente, isso não existe mais. Esse consumidor novo, esse novo mercado, não entende mais simplesmente preço e produto como alguma coisa que seja interessante. Distribuição, para que eu vou valorar distribuição se a Amazon trouxe drone agora para entregar em 2 horas para mim? Então, tem algumas coisas que estão caindo por terra. O que a gente precisa fazer e o que tem de característica nesse cenário? Esses 3 fatores. Quais são esses fatores? Primeiro deles, o efeito Google. Se você não está no Google, você não existe. Você pode ser a empresa mais tradicional da história do país. Se a pessoa te procura no Google e você não é encontrado, toda a sua validação para trás não existe mais. Por quê? Dentro do buscador, ele consegue, através de outras pessoas, entender se a percepção que existe em torno daquela marca realmente é real. Então, você pode fazer uma tremenda de uma campanha linda que você não vai chegar, porque você não chegou no cara. Então, essa é a questão. Então, o Google serve para isso. Serve para validar todo o histórico que você tem para trás.
Segundo efeito, o efeito redes sociais. A rede social serve não só para as pessoas falarem bem ou mal de você. A rede social serve para você falar de você. Então, se você está dentro da rede social e você responde na mesma linguagem que a pessoa está na rede social, ela cria com você um laço que ela vai entender como contínuo. E é diferente uma rede social para outra. O usuário do Facebook é um cara que quer aprender sobre a empresa. O usuário do Instagram é um cara que quer entender como o produto funciona. Não adianta você ficar mostrando foto da tua empresa no Instagram. Você tem que produzir conteúdo no Instagram, mostrar para ele, olha, isso aqui é uma característica, você usa assim. Por isso que blogueira faz tanto sucesso no Instagram, né? Vamos fazer essa maquiagem. É o modo operante. É isso que eles querem aprender. E, por último, é a questão do efeito serviços. Os serviços servem como complementação, mas, ao mesmo tempo, eles são serviços que vão estar integrados no dia a dia dessas pessoas. Vamos aos exemplos. Vamos lá. Há um dado legal do Google aí, para quem acha que o Google não serve para nada, 40 mil pesquisas por segundo as pessoas fazem no Google. Por isso que a gente precisa estar no Google. Né? Dá mais ou menos 1 trilhão de pesquisas anuais. Um dado pequenininho aí, só para assustar. Por que eu preciso fazer propaganda se eu posso estar no Google? É exatamente isso. Porque você precisa primeiro validar lá fora e ter certeza aqui dentro. São dois ambientes que conversam entre si e as pessoas precisam se entender. Aí o efeito das redes sociais. Isso daqui é do ano passado. Os stories no Instagram. Por que a gente precisa saber a quantidade de stories no Instagram? Porque as pessoas diretamente estão conectadas com o que essas pessoas fazem. É um processo de replicação. Elas assistem ali para fazer aqui. É o efeito da rede social. Você leva para a vida real aquilo que você aprendeu. Tem muita gente que não sabe quem são essas meninas do meio. O mundo inteiro sabe. Aquela ali, que está bem do lado de cá, assim, no fundo, é a Kim Kardashian. É o tweet mais caro do mundo, o post mais caro do mundo, e, ao mesmo tempo, a pessoa que inventou a selfie no modelo que a gente conheceu agora. Uma socialite que teve um vídeo vazado e que disso fez uma puta de uma limonada e virou uma das pessoas mais bem pagas do mundo. Sabe quanto custa um post da Kim Kardashian? Eu tirei daí. Acho que eu passei para frente. Peraí. Vamos com calmas. Não, tirei. O post da Kim Kardashian custa $500 mil. Um post de 144 caracteres. Nem é o 288, que é o modelo novo. Uma foto da Kim Kardashian é $750 mil. Faz a conversão. Por que isso? Porque as pessoas se replicam nelas. A mais nova das Kardashians é a bilionária mais jovem da história. Fazendo o quê? Postando maquiagem. Então, é uma complementação que não faz o menor sentido para muita gente que está no mercado há muito tempo. Mas esse público novo se espelha nessa galera. Então, a gente precisa começar a olhar para eles como eles devem ser. E o que é a Aérea Serviços? Serviços que até então vocês não conheciam, não tinham ideia para que serviam e não tinha, né, por que existir. Como esses daqui. A Movile, por exemplo. A Movile é a primeira unicórnio brasileira. Para quem não sabe o que é um unicórnio, são as startups, ou seja, as pequenas empresas de tecnologia, que alcançam um valor de mercado de $1 bilhão. É uma empresa de Campinas, que começou com 3 pessoas, e começou a fazer pequenos aplicativos. iFood, por exemplo. Você precisava pedir pizza, mas você podia ligar numa pizzaria. Mas, já que essa geração nova não gosta de falar com ninguém, duvido que alguém aqui não tenha um sobrinho de 14 anos que fica o tempo todo só no celular e não gosta de falar com ninguém, por que não desenvolver um serviço onde você não precisa falar com ninguém? O iFood é a maior entrega de comida do mundo. Simples assim. Segundo, a Play Kids. Quem tem criança sabe que isso aqui é de Deus. Né? Foi Deus que veio na Terra e colocou a Play Kids na coisa. Joguinhos. Por quê? Porque os bebês agora não tem mais brinquedos. Os bebês ficam na tela. E aí você põe o aplicativo. Simples assim. É um crime você colocar um tablet para uma criança de 6 meses, mas você faz isso para ele ficar quietinho no restaurante. Play Kids te salva. O MapLink, que depois acabou virando uns complementos, que é quase como se fosse um Google Maps. E o apontador, que é bem legal para quem... É uma lista telefônica, quase. É bem legal o apontador também. Valor atual, $1 bilhão.
só desenvolvendo pequenos aplicativos. Mas eles ganharam um pouquinho mais de dinheiro fazendo serviços digitais. Eles ganharam mais 1 bilhão esse ano. Fazendo o quê? Vendendo a 99 táxis para a Didi. Vocês sabem quem é a Didi? A Didi é uma pequena empresa de um cara que tem uma pequena companhia chamada Alibaba, que tem o AliExpress, né, que todo mundo já comprou alguma coisa naquilo. Eles venderam por $1 bilhão o 99 táxis para bater de frente com o Uber. Qual a diferença de um para o outro? O Uber não tem regionalismo. Esse é um outro problema. Quando a gente fala de vender serviços na internet, a gente tem que lembrar de uma outra questão. As pessoas querem que seja global, mas elas querem que seja delas, características delas. Por que o Uber tem feito tantas adaptações? Né? Quem usa Uber com frequência já está percebendo isso. Tem adaptação toda hora. Inclusive, nos Estados Unidos, tem adaptação para você não falar com o motorista, que é uma grosseria horrorosa. No Brasil, os motoristas de Uber vão ter um troço se a gente fizer isso. Você coloca para o motorista não falar com você. Mas funciona. Qual que é a diferença? E por que eles ficaram tão interessados? A 99 tem essa pegada tecnológica grande, mas é um serviço quase que local, uma característica quase que local. Você pode perguntar para o passageiro se ele quer que faz o caminho que ele conhece, pergunta se quer que pegue alguém. Tem outras etapas que você pode agregar no serviço. É a humanização do processo, que a gente não consegue mais fazer em muitas situações. Então, isso que ficou tão interessante para a Didi. Por que eles querem tanto? Porque não tem a humanização que a Uber tem. E eles acreditam nisso. E aí, eu vou pular uns pedacinhos só para mostrar uma coisa para vocês, que é isso aqui. O que nós precisamos entender, então, para vender serviços de verdade, fazer serviços que façam sentido, criar o nosso próprio iFood e o nosso próprio 99 táxis? Primeiro, entender que valores são esses. As gerações são diferentes. Nós temos uma geração que caiu jogada pela tecnologia, arremessada do avião, que é a geração que nasceu até 1999. Mas a gente tem, chegando, quem nasceu em 2000, uma geração que nasceu com o tablet no colo e que entende o serviço tecnológico como fundamental. Então, entender que os valores são esses. Quem são essas pessoas? Por que elas fazem isso? Essa é a grande pergunta. E segundo, compreender onde ele está e onde ele gostaria de estar. Essas pessoas querem o tempo todo que haja modificação, mas não é uma modificação que vai passar o tempo todo desafiando a realidade delas. É uma modificação que vai trazer para elas uma percepção justamente igual a essa da 99 táxis, que apesar de você ter uma tela na sua frente, existe uma pessoa lá do outro lado, que está muito preocupado com você. Então, a tal da resposta automática que existia antigamente não cola mais. Colocar bot no Twitter não funciona. Você pode desencadear uma crise institucional. Então, cuidado com isso. As pessoas, ao mesmo tempo que elas são muito ativas na internet, elas gostam de ser ativas como pessoas. É o típico carentão. Né? O cara é carente na internet para poder ter o seu retorno. E, por último, seja criativo e surpreendente. Tem um monte de gente fazendo page no Facebook, fazendo post no Instagram e dando, sei lá, 4 dicas no Twitter. Não funciona mais. Então, o que a gente vende? A gente vende conteúdo, a gente vende a Kim Kardashian, que passa o tempo todo da vida dela fazendo stories o dia inteiro. Ela é recordista de postagem de stories. Mas por quê? Ela passa o tempo todo entregando para essas pessoas a sensação de que ela é humana igual a essas pessoas. Então, se ela pode consumir os produtos, essas pessoas também podem. É a humanização. É aquilo que precisa existir. Então, não é tão simples assim. E aí, tem uma coisa que são as perguntas básicas. Primeiro, quem trabalha com serviço e vai trabalhar com digital, vai entrar no digital agora. Primeira coisa, o que precisa fazer? Faça a gestão da qualidade. Se você não consegue fazer nem no presencial, como é que você vai entregar no online? Você tem que lembrar de uma coisa. Antigamente tinha aquela história, né? Um cara fala mal de você para 28 pessoas. Agora, um cara fala mal para você para os 780 seguidores dele. Então, a coisa ganhou uma proporção muito grande. Imagina a Kim Kardashian falando de você. Então, o negócio são
150 milhões de seguidores. Então, é muita gente. Segundo, entenda bem o cliente, é aquilo, né? O que ele quer, que geração é essa, com quem eu estou lidando. É um público mais velho? É um público mais novo? É quem foi jogado da tecnologia ou é esse cara que é nativo? Produza conteúdo, entregue alguma coisa de valor, senão o cara vai parar de te seguir. Ficar fazendo post de fotinha do produto, o cara perde a paciência em uma semana. Então, mostre como usar, mostre para ele o que tem de diferente, qual é a característica, como é que ele pode usar isso no dia a dia. Ensine para ele uma série de coisas, ele quer aprender. E, por último, invista em SEO, que são as ferramentas de propaganda. É o tal do Google. Ferramentinha que aparece em cima para você ser nomeado. É aquilo lá. Então, tem um negócio que também é interessante, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que muita gente não conhece e que funciona mega para quem trabalha com serviço, que é o YouTube Academy. É uma faculdade gratuita do próprio YouTube que te ensina como vender as coisas no YouTube. O próprio YouTube ensina para você como fazer determinadas coisas. E uma das ferramentas do YouTube, né, ele faz o seguinte, você que colocou conteúdo tem muito mais impacto do que propaganda tradicional. Mas a ideia do YouTube é fazer o quê? Cada vez mais as pessoas entendam o universo que faz parte dela. Esse elencar que o YouTube tem colocado ultimamente para mostrar exatamente como funciona para cada mercado. Então, quando você faz inscrição no YouTube Academy, se você é do ramo de beleza, por exemplo, tem uma série de formas de vender. Se você é do ramo alimentício, tem outra forma de vender. Se você está no ramo de turismo, por exemplo, é uma terceira forma. Então, a ideia é fazer especialização, porque as pessoas não querem mais que você simplesmente fale o mais do mesmo. Então, a ideia é te formar em vários aspectos. Aí, algumas ferramentas também que dá para você fazer de graça, que eu acho que isso aqui todo mundo quer. O Google Ads, dá para você gerar algumas coisas, mas você precisa pagar para ele subir, mas você aprende sozinho também na academia do Ads do Google. Dá para você fazer sozinho. Segundo, Facebook também te ensina. Tem uma academia igualzinho ao YouTube para você aprender como é que sobe. Então, não precisa ficar sofrendo. E, por último, o Instagram, que criou semana passada, então isso aqui é mais fresco do que fresco do que fresco, o mesmo mecanismo. Como fazer para você subir as informações. Você seguiu a regra da qualidade, seguiu a regra do conteúdo, seguiu a regra para quem quer, você faz as ferramentas, você sobe e tem sucesso. Isso é fato. Não precisa fazer grandes milagres. E aí a pergunta que sempre fica, né? Você está preparado? 90% das pessoas não estão. Porque a gente é engolido o tempo todo. Essa é a grande questão. Então, a brincadeira é a seguinte, ferve o tempo todo. A grande sacada é, tem que ficar ligado. Então, o que eu posso estar falando para vocês aqui agora, daqui 5 minutos já não serve para mais nada. Essa ideia do Ads do Instagram, por exemplo, é de quinta-feira passada. Tem uma semana hoje. Então, as coisas fervilham. O que se pede para qualquer pessoa que for fazer digital? Atualização contínua. Isso não é difícil. Isso só exige um pouquinho de tempo. Entrar no ambiente de serviços para o digital não é um milagre, não dá para fazer milagre. Mas não é impossível se a gente vai estudando. É aquela velha história, né? Investir em qualquer processo. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar para mim, que eu sei que tem que ser tipo TED, rapidinho. Pode mandar para mim, eu respondo para vocês, não tem problema nenhum. Aqui foi uma pincelada mesmo de cenário, para deixar a galera um pouco em choque. Mas é normalmente o que acontece. Fácil. Ah, tá. Ele está perguntando sobre as curtidas do Insta que mudaram. O que aconteceu? O Instagram tem priorizado justamente isso que eu acabei de falar para vocês, da questão de conteúdo. Porque o que acontecia? As pessoas compravam seguidores. Você comprava o seguidor. Então, você fazia uma postagem, esses seguidores comprados, eles curtiam a sua postagem, você subia, vendia isso para uma marca como se você fosse o maior sucesso que existia. E, na verdade, era um bot, era uma outra pessoa, não tinha nada. Então, o que o Instagram fez? Ele tirou da visibilidade do seguidor tradicional o número de curtidas desse post. E aí, o que acontece? Agora, você tem que lutar ali, unha a unha, para conseguir cada um das suas curtidas, né? Porque só você vai enxergar a curtida. Então, para fazer sucesso, um post vai ter que fazer o quê? Vai ter que entregar alguma coisa decente
que é conteúdo. Isso é justamente para eliminar alguns problemas que a gente tem, por exemplo, de excesso de ansiedade nos seguidores, de achar que minha vizinha tem 50 mil seguidores, eu vou arrebentar nisso, e também para priorizar conteúdo, que é um negócio que a gente está lutando tanto para fazer. Eu acho muito justo isso que aconteceu. Eu acho que é um processo que realmente e ajuda a gente que está ali no dia a dia fazendo a coisa direito, né? Eu acho que funciona. Alguém? Bom, gente, obrigada. Desculpa aí, eu sei que a voz foi sumindo ao longo do processo, então foi sumindo um pouquinho. Eu agradeço. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Obrigada.